aqui com nosso amado apóstolo Davi Rebolo. Ele vai estar aqui ministrando para nossas vidas, amém? Quem aqui que vai vir na conferência? Levanta a mão aí. Ih, rapaz, então quer dizer que a maioria é tudo de fora, tudo de longe. Só isso vai vir aqui? Quem é que eu vi na conferência? Levanta a mão, eu quero ver. Ó, então, amém. Dezembro nós teremos o último encontro do ano. 4 dias de mergulho. 4 dias mergulhado na glória de Deus. E em São Paulo, Várzea Paulista. Todos vocês estão convidados, só que não sei se tem vaga para vocês. As vagas estão estouradas, nem lançamos ainda, mas já está tudo já reservado já. Se você quiser uma vaga, você tem que falar com o Papai do Céu. Fala, Senhor, eu quero ir, Senhor. Aí a vaga abre para você. É só por sedentos, amém? Serão 4 dias de eventos. Quinta, sexta, sábado e domingo. Para mergulhar com vocês. Amém? Então, São Paulo, nós estaremos lá para receber o nosso povo do Rio de Janeiro. E lembrando, em povo do Rio de Janeiro, praticamente todos os obreiros estarão lá. Em dezembro, nós estaremos fazendo as consagrações dos novos ungidos aí que vão trabalhar no ministério no Rio de Janeiro, São Paulo, BH e Pernambuco. Amém? Então, a gente vai ter um encontro muito poderoso em São Paulo, nos dias 11, 12, acho que é 11, 12, 13, 14, né? Isso aí. Amém? Quem é que chegou aqui a primeira vez hoje aqui? Primeira vez, levanta a mão para mim. Ih, tem bastante gente a primeira vez, hein? Segunda vez. Sejam muitos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Ó, a gente não é muito bom aqui no ritmo, não. Mas a gente tenta receber vocês da melhor forma possível. Amém? O culto aqui é muito acelerado, é muita coisa para acontecer. Mas se sinto na casa de vocês. Amém? Que é a casa do nosso Pai. E vou falar uma coisa para vocês. Se eu estou aqui a primeira vez, não fique tímido. Vem buscar fogo. Não deixa ninguém furar o seu olho e a sua fila, não, meu filho. Vai, corre. Não fica tímido, não. Eu vou falar para você. Recebe uma impartição de um fogo para tu ver só na tua vida. Fala, eu preciso dessa unção. Estamos 24 horas. Aumenta o retorno aqui para mim, que estou me ouvindo mais por lá do que por cá. Encerramos. Foi essa madrugada que encerrou 24 horas? 9 horas da manhã? Nós estamos com a equipe aqui de oração 24 horas aqui dentro desse ambiente. Desde sábado até hoje, domingo. Eu dormi aqui no altar, essa madrugada aqui. Estou desde ontem em oração aqui dentro desse ambiente. Há um tipo de unção violenta aqui dentro. E você, quando você começa a louvar, a sacrificar, pular, a liberar, é isso que destrava a unção. Fala, para que eu possa me encher da unção, eu tenho que aprender o que é louvor, o que é adoração, o que é entrega. Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui dentro, você tem um desejo no seu coração por ter mais da unção de Deus. Amém? Sim ou não? Sim. Então vamos começar então. Abra sua Bíblia. Vamos começar primeiro como ouvir a voz de Deus. Estava em oração, hoje perguntei, Senhor, o que eu vou falar para eles hoje? Aí o Senhor dá continuidade àquilo que você começou no último culto. Aí eu tive a visão assim, ouvindo a voz de Deus. Aí depois eu entrei em espírito de novo e perguntei, Senhor, o que é para dar para eles? Aí o Senhor falou, a unção do Espírito. Tem 2 coisas para nós tratarmos aqui essa noite. Fala, eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus, para que eu possa ter a unção de Deus. Amém? Jó 33, 14. Estamos sem TV aqui? Estamos sem, né? Daqui a pouco vai estar tudo corrigido aí. Sabia que eu tenho 3 pregações por um dia só? Na quinta-feira, quem viu aqui só recebeu profético fogo, né? Te dei só 17 minutos de palavra. Hoje eu tenho 3 horas de palavra para você. Estou brincando. Brincando não. Se você me deixar, eu vou. Se você dá corda, eu pego a corda. Eu vou embora, hein? Ó, eu preciso que você abaixe um pouquinho o som do PA e só aumenta um pouquinho mais do retorno. Que eu estou me ouvindo muito por fora. Quem achou Jó 33, 14? Amém? Vamos ler? Versão King James.
Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala assim, em sonhos ou visão, durante as noites. Do sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossa cama. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-los da soberba e da arrogância, para poupar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Amém? A glória a Jesus. Fala, Deus fala com todos os seres humanos. Todos. Fala, até o macumbeiro. Aqui está dizendo que Deus fala com todos os homens, em sonhos, visões. Quantas pessoas você conheceu na vida que não tem nada a ver com crente, mas sonhou, e aquele sonho era um livramento de morte para ela? Teve sonho que realmente aquilo ali aconteceu na vida dela. É o que eu mais conheci gente assim. Fala, Deus fala com todos os seres humanos. Porém, a maneira que Deus fala com a igreja dele, os seus filhos, é diferente. A voz de Deus para a nossa vida, ela tem um significado, para o mundo tem outro. Para eles, a espada é advertência. Para nós, não. É mais do que isso. Temos isso? Temos. Mas para você, é comunhão, é relacionamento, é crescimento. Fala, princípios para ouvir a voz de Deus. Guarda seu coração que eu vou te falar, se você quiser anotar, anote. O porquê você tem que ouvir a voz de Deus? O primeiro motivo que nós temos que ouvir a voz de Deus é que sem a voz de Deus, nós somos incompletos. Fala, quando eu não ouço a voz de Deus, a minha fé está incompleta. Segundo ponto, estou falando aqui pelo Espírito com vocês, vai anotando. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós não podemos ter certeza para onde nós estamos indo e o que fazer. Fala, quando a voz de Deus vem na minha vida, ela me dá convicção daquilo que eu tenho que fazer. E não só isso, o terceiro princípio é, fala, quando Deus fala comigo, eu recebo uma autoridade que está acima da minha autoridade terrena. Fala, quando Deus falar, está falado. A questão é ouvir e saber que é Ele que está falando com você. Tudo na minha vida que eu ouvir a voz de Deus, eu obtive recursos sobrenaturais para executar a sua vontade. Todas as áreas da sua vida que você consegue ouvir a voz de Deus, você pode ter certeza que eu estou te falando aqui. Quando Deus te fala algo, Ele te ordena algo, Ele te direciona a algo, fala, Ele sustenta o que fala. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele fala. Então você tem que ter certeza e entender os propósitos e princípios pela qual você tem que ouvir a voz de Deus. Esses são alguns. Quanto mais eu entro aqui, eu sinto meu espírito indo, mais revelação ela vai descendo. Nós ouvimos, fala, quando eu ouço a voz de Deus, fala, eu tenho acesso a dimensões do Espírito. Quando a voz de Deus ela vem a você, ela abre dimensões espirituais para a sua vida. Se Ele fala, estou abrindo uma porta na tua vida, no mundo espiritual tu já passou. Você tem que entender que você é mais espiritual do que você pensa. Que até o corpo que você tem é espiritual. O seu corpo terreno hoje não é mais instrumento do pecado. O seu corpo não é mais um instrumento na mão do diabo. Você não vive mais na dimensão da carne. Quando Paulo ele fala carne, chacha em grego, ele está falando desejo, vontade própria, independência. Agora você está no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne,
mas segundo o Espírito. E Paulo diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, e depois lá no versículo, depois do versículo 22, ele fala o quê? Aqueles que vivem no Espírito, ande também no Espírito. É isso aí. O que você precisa é ajustar sua carne, a sua alma, à dimensão do Espírito. Fala, o meu corpo físico, ele é um instrumento de poder, aonde habita o Espírito Santo. Então agora você é templo do Espírito Santo, meu querido. Você é portador do poder ilimitado nessa terra. Mas o problema é descobrir como liberar esse poder. Fala, no meu corpo físico reside uma unção de Deus, que ela precisa ser liberada. Ela precisa expandir na minha vida. Então, eu vou te ensinar isso daqui a pouquinho, como liberar essa unção, e daqui a pouco vai cair fogo, unção nesse lugar aqui. Escute muito bem. Eu estava conversando hoje com nossos pastores, tivemos um café de pastores hoje, falamos sobre a unção. E se Deus me dá a oportunidade, eu vou te falar 8 aspectos pela qual você tem que aprender, quando você entrar aqui dentro, de como acessar a unção de um ungido, tá? E eu vou ensinar um segredo, alguns segredos para vocês essa noite. Se vocês se comportar direitinho, eu falo. Olha, vamos lá. Fala, ouvindo a voz de Deus. Primeiro eu vou te falar de um segredo simples. 6 pontos importantes. Como você pode ouvir a voz de Deus. Bem simples. Existem outras maneiras, outros mistérios, que eu vou também falar para você aqui dentro. Mas vamos começar com o primeiro ponto para você. Número 1. A primeira coisa que você tem que fazer é um anseio, um desejo pela presença de Deus. Fala, eu tenho que ansiar em ouvir a voz de Deus. Abre aí, Jeremias 33, 3, você conhece aqui, ó. Clame a mim, eu responder-te-ei e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Fala, toda vez que Deus está falando, sempre há algo que eu não sei. Grava um princípio que eu vou te ensinar aqui agora. Tem coisas que eu vou falar com Deus, perguntar a Ele, Ele não me fala nada. Nada, não tem nenhum retorno dele. Eu continuo perguntando, falei, Senhor, me responde sobre isso. O Senhor só fala assim para mim assim, você já sabe a minha vontade. Tem coisas que Deus não precisa mais ficar repetindo para você. Fala, por quê? Ele não quer andar com um bebezinho, criancinha. Você tem que amadurecer. Você tem que aprender a discernir a vontade dele na sua vida. Fala, as experiências que eu tenho com a voz de Deus, elas agregam na minha vida o discernimento. Então esse discernimento você tem que aprender a ouvir através do testemunho interior do seu espírito, a sua consciência espiritual. Deus, vou na casa daquela macumbeira ou não vou? Tu já sabe o que tem que fazer. O quê? Só se for para evangelizar e derrubar o diabo que está nela, né? Tem coisas que Deus jamais vai ficar repetindo com você. Tem coisas que você já sabe o que tem que ser feito na sua vida. Faz o que tem que ser feito e você vai ouvir aquilo que tem que fazer. Tem coisas que Deus fala comigo e acabou. Mas tem outras coisas que eu sei o que tem que fazer e ponto final. Fala, eu tenho que tomar cuidado com a omissão. Um desejo. Então, clame. Ele te chama, clame. Grite em voz alta, essa palavra em hebraico, gritar em voz alta. E eu vou te responder. Fala, é desejar com todas as minhas forças. Pronto. Deus pode falar com qualquer pessoa que está aqui dentro, da mais simples à mais instruída no Espírito. Desde que você deseje profundamente ouvir a voz de Deus. Fala, o clamor. Clamor significa gritar com todas as forças. Tem momento que parece que o céu está fechado, que Deus não fala com você, sabe? Ele está esperando o quê? Uma atitude sua. Tu vai ter que clamar. Tem áreas da sua vida que não é fácil você ouvir a voz de Deus, uma direção de Deus, meu querido. Porque você vai ter que entrar numa batalha, fala uma peleja. Tem coisas para que Deus possa falar com você, você vai ter que entrar numa dimensão espiritual com Ele. Tu está esperando Deus libertar, fazer alguma coisa ao teu favor, mas Ele está esperando você guerrear.
Aí Ele começa a falar com você. Tem coisas que eu ouço de Deus, quando eu entro numa certa nível de guerra, eu começo a extrair a voz de Deus no mundo espiritual de forma profunda. Mas eu só ouço naquela dimensão o Senhor e os seus anjos, quando eu entro para a guerra. Tem coisas que você tem que entender, que Deus só vai falar com você quando você tomar uma posição diante dEle. Principalmente aquilo que tu já sabe que tem que ser feito. 2, colocando o coração onde o coração de Deus está. Fala, seguindo o propósito que Deus tem para a minha vida. No livro de Provérbios 8, 17, diz assim, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço e elas me seguem. Todas as pessoas que vivem dentro do desígnio do seu propósito são pessoas que elas extraem continuamente a voz de Deus. Fala, quando eu vivo o meu propósito, significa que eu trabalho para Deus, que eu não vivo para mim mesmo. Então você sempre vai extrair de Deus o que você precisa ouvir da glória de Jesus. Irmão, quando eu fui cheio do Espírito Santo, presta atenção nisso aqui. Eu recebi na minha vida uma graça tão poderosa, uma unção tão poderosa. Eu já entrei dentro do meu propósito, eu não parei mais desde que eu fui cheio do Espírito Santo. A voz de Deus começou a falar comigo. Eu achava que eu estava ficando maluco. As pessoas vinham falar comigo, eu sabia se ela estava mentindo para mim ou não. Eu tinha etapa da minha vida que eu estava tão doido, tão imerso na presença de Deus, vivendo no meu propósito, que as pessoas falavam comigo, eu sabia o que ela estava pensando antes dela falar. Aí um dia eu falei assim, Senhor, eu estou ficando maluco. Tinha 17 anos. Aí eu fui fui numa igreja, uma consagração do fogo na Assembleia de Deus. Aí eu recebi uma oportunidade, dei uma palavra devocional lá, sentei, barão de fogo, né, todo adornado e tal. Aí a irmã da mesa de oração levantou, foi até mim e falou assim, não, minto, uma mulher que estava no culto levantou, que nem sei quem é aquela mulher. Aí eu falei, esse jovenzinho aí, você fica de pé. Assim manda o Senhor te dizer, você não está ficando maluco. Ele mesmo tem falado com você. As pessoas falam com você e você vê os pensamentos delas. Eu comecei a chorar. É verdade. E ela fala comigo assim, não temas, porque Deus tem te dado intimidade com Ele. Fala, quem anseia por ouvir a voz de Deus e deseja viver a vontade de Deus, vai ter intimidade com a voz do Pai. Quem quer ter intimidade com Deus aqui? Eu vou falar para você, não tem coisa melhor nesta vida do que, além do que a intimidade de Deus pode te dar. Somente ela supre você. Fala, intimidade com Deus. Você sabe o que é ter intimidade com Deus, cara? É algo tão maravilhoso, é ser governado pela presença dEle em todos os níveis da sua vida. Aí, às vezes eu estou lá no molove com Deus, amando o Senhor, vendo a glória do Senhor, aí Ele me interrompe. Sua filhinha tem que comer. Vai para casa e vai dar de comer para sua filha. Quando eu olho, é o horário dela. Falo, Deus, está tão bom aqui, eu quero ficar aqui, Senhor. Aí eu vejo a minha filhinha na minha frente, assim, um anjo, parece na imagem dela assim para mim, assim. Vai para casa. Aí eu vou para casa. A intimidade com Deus, ela vai ajustar toda a sua vida ao que tem que ser feito. Intimidade com Deus, Ele vai te educar. Ele vai treinar você a ser justo. Ele vai ensinar você a ter responsabilidade com a vida. Nos mínimos detalhes, Ele se preocupa em falar com você na terra. Fala, a intimidade, ela extrai de Deus o melhor para a minha vida. Então, se tem algo que eu falo para falar para todo mundo que está aqui dentro, lute para ter intimidade com Deus. Porque Ele vai falar cada detalhe da sua vida que você tem que fazer. Cada detalhe. Eu tento ir fazer uma coisa, Ele me para. Ele não deixa eu ir. Eu não consigo. Quando eu tenho que fazer algo, Ele me empurra. Vai. Cada detalhe. Às vezes eu estou orando, eu entro em espírito, vou lá no YouTube, em espírito, e vejo o nome de uma pessoa e o comentário que está lá. O que ela escreveu, eu leio os comentários dela em espírito, eu volto, o Senhor falou, vá lá e tira isso, que é o diabo nela. Eu vejo o espírito da pessoa e vejo o nome da pessoa.
Tem umas pessoas que são líderes conhecidos no Brasil. Aí o Senhor fala, intimidade. Ela revela os segredos do que os outros estão fazendo. Aí, estou orando. Aí daqui a pouco, eu entro em espírito. Aí eu vejo um nome, sem foto. Aí o Senhor falou, esse nome sem foto é fulano de tal que está te vendo. Ele não entra com o perfil dele, mas ele entra com o falso perfil para ver o que você está fazendo. Aí eu fico rindo. Aí eu fico rindo porque eu sei que quem está me vendo é quem está vendo. Fala, intimidade é proteção. Isso é muito bacana. Olha só, Eliseu, ele frustrava os planos do rei da Síria. Porque tinha intimidade, que eles falavam em secreto do quarto, eu revelava para o profeta. E o profeta falava para outro rei, desfazia as táticas do profeta. Fala, quem anda na intimidade e ouve a voz de Deus, nunca é pego de surpresa. Eu não sou pego de surpresa, irmão. Até o que Deus vai me tratar na terra, eu não sou pego de surpresa. Ele me avisa um mês antes, ó, eu vou te pegar, hein. Aí Deus fala assim, ó, eu vou te levar para um processo difícil, assim, tu vai passar por isso. Eu falei, obrigado, pai. Que boa notícia. Mas eu sei que cada processo que Ele me permite passar é para minha elevação. Eu não sou desavisado em nada. Fala, quem anda na presença não é um desavisado da vida. Hoje eu tenho uma direção para você. Você vai deixar de ser um desavisado. A unção, fala, a unção pela qual o ungido prega, ela imparte na minha vida. Ela me capacita a entender, a entrar e a operar no que Ele está falando. Eu falei sobre ouvir a voz de Deus no culto de quinta-feira. Aí eu estava lá em casa, aí estava a missionária Maria, que trabalha com a gente em casa, né? Daqui a pouco eu chego da rua e está a Maria chorando na minha sala. O que foi, Maria? Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi assim, o Senhor falou mesmo, eu vi assim. Eu falei, que bom, Maria. Eu vi a porta. Aí eu estou vendo só ouvindo ela, a voz desses dias, ó. Eu falei, isso aí, você entrou. Porque quando Ele fala, quando Ele fala, Ele mexe com as minhas estruturas. Não, escute muito bem o que eu vou te falar. Eu posso estar na guerra que for no mundo espiritual, mas de repente eu vejo e ouço o Senhor falar comigo. Uma coisinha pequenininha. Pequenininha, coisa bem pequenininha. Pode estar guerra o que for. Só aquela coisinha que Ele fala comigo é tão íntima, é tão poderoso dentro de mim, que ela estraçalha a guerra espiritual, ela arrebenta com as forças do inferno. Mas levanta o meu ânimo de uma tal forma, tão extraordinária. Volta uma força em mim para a guerra. Fala, quando Deus fala comigo, eu recebo armas para a batalha, força para a peleja. Às vezes tudo que te falta é só ouvir um pouquinho mais a voz de Deus para vencer essa tribulação que você está passando. Às vezes tem guerra que pendura porque você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Fala, quando Deus fala comigo, eu recebo força para vencer a batalha. Olha, escute o que eu vou te falar. Você não pode vencer guerra ou construir algo na tua vida com ferramentas erradas. Você precisa das ferramentas certas para edificar a sua vida e construir uma vida de poder. As mensagens e os ensinos são estruturas espirituais. Isso aqui não vem de hoje, isso aqui vem de anos. Isso aqui não é um mero ensino, isso aqui é experiência. A mensagem que eu ensino para vocês é aquilo que eu fui fundamentado no Espírito. É meu fundamento. Isso é poder, fala, poder. Então receba poder na tua vida. Receba ensinamento para se entender o plano que Deus tem para você. Deseje ardentemente falar a intimidade com Deus. Irmãos, quantas experiências eu tive com a questão da intimidade com Deus? Das pessoas vinham mentir para mim, ela saiu, o anjo de Deus chegar e falar comigo. Ele mentiu para você assim, assim, assim. Mas avisa ele que eu vou fazer isso na vida dele por causa disso. Eu falo, você mentiu para mim.
porquanto você vai pagar um preço muito alto por isso na tua vida. E pagou mesmo. Fala, não minta para um homem ungido. Você está mentindo para o próprio Espírito de Deus. Quando Ananias e Safira foi mentir para Pedro, mentiram para o próprio Espírito. Falou, você não mentiu ao homem, mas mentiram ao Espírito de Deus. Um homem ungido, fala a diferença de ungido para pessoas que recebem unção. Fala, um ungido, ele é portador, fala, é portador do Espírito de Deus, nele e sobre ele, para trazer um governo na terra. Ele não fala sozinho, ele não vive sozinho, não anda sozinho, não está sozinho. Você pode ter certeza disso. Quantas experiências eu tive na minha vida, de pessoas se levantar contra a minha autoridade na terra e elas caírem. Eu não preciso fazer nada, não preciso amaldiçoar ninguém, graças a Deus só abençoo ainda elas. Fala, eu não posso tocar na unção de um ungido. Isso é um preço severo que você pode pagar na terra. Depois você medita em Salmo 89. Vamos lá. Fala, terceiro ponto. Procurar a voz de Deus. Escute isso aqui. Há momentos que a voz de Deus te procura. Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Ele te procura. Mas tem momento que ele se silencia com você. E ele espera que você vá até ele. Há momentos que eu sinto o Senhor em silêncio. Eu vou. Eu me lanço a ele. Falo, eu preciso procurar a voz de Deus. Provérbios 8:17, assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, me encontrarão. Ele diz para você, procure a minha voz na madrugada. Irmãos, eu não sei o que tem o poder da madrugada, mas eu sei que uma coisa, que eu pratiquei esse negócio de madrugada e pratico todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu acordo de madrugada para orar. Todos os dias da minha vida, praticamente, eu vou dormir de madrugada, quase todos os dias. Eu só durmo 1, 2, 3 horas da manhã. Eu acordo de madrugada para orar. Se eu dormir mais cedo de madrugada, já estou acordado. Se eu dormir 10 horas da noite, 2 horas da manhã, já estou de pé, começando o meu dia, 2 horas da manhã. Por isso que eu prospero, porque eu começo o dia cedo. Eu trabalho muito mais. Eu rendo muito mais. Quando bate 8 horas da manhã, eu já tenho que estar preparado para as coisas de casa. Mas antes disso, eu já passei meu devocional com Deus. Eu tenho que estar em oração, meditação, tenho que escrever. Daqui a pouco é coisa de casa, depois eu saio e volto para a presença de Deus. Falo, eu tenho que aprender a dedicar tempo na presença de Deus. Procurar a voz de Deus significa dedicar tempo para estar com Ele. Você tem que entender que você não pode ir a Deus pedir a voz dEle, uma direção dEle só por questão de necessidades na vida. Isso te limita de ouvir Ele. Você tem que procurar pelaquilo que Ele é. Você tem que procurar a comunhão, a intimidade, o relacionamento com a pessoa dEle. Fala, eu preciso conhecer a Deus. É isso que eu faço. Esse é o segredo. Amá-lo, adorá-lo. Quando você entra no ambiente da comunhão, você começa a adorar a Deus, louvar a Deus. Meu filho, Ele vai ter prazer em falar com você nessa terra. Fala, antes de eu pedir qualquer coisa, eu tenho que me entregar a Ele. 4 princípio. Remova o orgulho que gera impedimento para ouvir a voz de Deus. Fala, o orgulho. Ele é o grande impedimento para ouvir a voz de Deus. Olha aí, ó. Jeremias 7,13 diz assim, ó. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Clamei, mas não me responderam. Olha o versículo 27, ao versículo 24. Já entra mais um princípio, purificando o coração para ouvir a voz de Deus. Fala, remover o orgulho é desfazer de mim mesmo. É lutar para tirar o obstáculo da minha vontade. 5, fala, purificar o meu coração. Já vou te falar o que é. Jeremias 7,24, assim, ó. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente.
Deus, Ele sempre está falando conosco, pelos ungidos, pela palavra, pelo profeta, pela pregação. Ele sempre está falando. Mas se nós não tivermos humildade e parar de seguir nosso próprio conselho, nós vamos andar o quê? Para trás. Em vez de andar para frente, você está falando, eles andaram para trás. Quando você deixa de ouvir a Deus por causa da dureza do coração, você só anda para trás na vida. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso aqui é tendencioso, tá? O que eu mais conheci na vida, na minha trajetória, é crente caranguejo, andando para trás, meu querido. É verdade, irmãos. Eu passei por fase na vida que muitos meus amigos começaram no ministério, muitos que me conheceram ficaram no mesmo lugar ou regrediram ainda mais. A dureza do coração e o orgulho, ele obstrui o canal da comunhão com o seu espírito. Ele rouba o seu testemunho interior, seu discernimento de espírito. Fala, esse maldito orgulho, eu vou te esganar. Fala, sexto princípio. Interpretar a voz de Deus. Jó 33,14, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, depois de dois modos. Mas o homem não atenta para isso. E mora aqui o grande dilema das pessoas. Deus fala, mas ela não entende o que Deus está falando. Deus fala com você em sonho, mas você não interpreta o sonho, você não entende o sonho. É verdade ou não é? Fala a verdade. Tu fica assim o dia inteiro, cara, o que significa aquele sonho? É verdade ou não é? Aí eu vou te contar alguns segredos para você interpretar sonhos. Orar em línguas. É só orar em línguas, que depois salta a interpretação na sua mente. Fala, quando eu oro em línguas, pensamentos criativos e ideias que eu não tinha, elas saltam na minha mente. Quando eu estou orando em línguas, presta atenção, ô crente. Você que não pratica oração em línguas, eu vou te dar uns 1000 motivos para você orar em línguas. Quando eu passei a orar profundamente em línguas, de repente estou orando em línguas, estou acampado no monte, estou jejuando, estou orando em línguas, de repente, pum, o nome de um livro. E toda a construção da ideia do livro vem dentro de mim. Aí Deus falou, você vai escrever um livro. Meu primeiro livro foi assim. Estou orando em línguas, tu começa a ter visões. Aparecem livros de nomes para mim. Da onde isso vem? Da minha comunhão de espírito para espírito, orando no Espírito Santo. Fala, quando eu oro em línguas, eu recebo graça e inteligência espiritual para interpretar os mistérios de Deus. Escute o que eu vou falar para você, meu querido. Eu estou escrevendo um capítulo do nosso novo livro sobre os segredos revelados da oração em línguas, extraordinário. Esse livro vai ser um baita de um livro para vocês. Eu estou escrevendo lá maneiras pela qual interpretamos as línguas. Você ouve a voz de Deus, fala, eu ouço a voz de Deus quando eu aprendo a orar em línguas. Meu filho, é impossível você ficar falando a linguagem do Espírito e também não ouvir o que o Espírito tem para te falar. É impossível você não ser transformado orando 1 hora por dia em línguas. Você vai ser transformado. Quem ora em línguas, fala, quem ora em línguas tem uma autoprogramação. Você programa teu espírito para viver a vontade de Deus só porque você fala em línguas. Não, peraí, você não entendeu o que eu te falei. Então quer dizer, quando eu estou orando em línguas, eu estou andando, se é para mim para a direita, eu vou para a direita. Eu estou orando, é intuitivo. Fala, o meu senso intuitivo é aguçado quando eu oro em línguas. Quer orar um pouquinho agora, não? Mas eu não consigo entender isso, porque você não foi ensinado, por isso que você não entende. Quem não entende sobre oração em línguas, levanta a mão, seja sincero, levanta a mão para mim. É simples, é só você me ouvir que você vai entender. É só ouvir. A minha mãe era uma mulher batizada com o Espírito Santo, expulsava demônio, uma mulher de oração, 13 anos na mesa de oração. Quando eu cheguei com a ideia de ensinar a orar em línguas, ela falava assim, eu não entendo o que você fala, eu falo língua na igreja. Eu falei, você fala na unção do culto, na unção profética ali, mas você tem que aprender a falar o dia inteiro, mas você precisa... Mas como é que eu faço isso? Eu falei, faça. Faça. Fale em línguas. Ele já te deu o dom. Fala, a linguagem do meu espírito.
ela aponta a minha origem. Deus, Ele te deu uma língua para mostrar a sua origem. Você não é da terra, você é dos céus. E quando Jesus disse, João capítulo 3, versículo 3, é necessário que tu nasça de novo. Aquela palavra nascer de novo. Esse nascer de novo é anouten em grego, nascer do alto. A linguagem, ela determina a sua origem. Se você fala em português, tu é brasileiro, fala inglês, origem, amém? Você é americano. Ou talvez você é europeu, qual é? Esqueci outro país que fala inglês aí. Tem vários países, né? Mas fala, a minha linguagem aponta a minha origem. E ela determina a minha cultura. Quando eu oro em línguas, quando eu estou orando em línguas, eu estou de fato mostrando a minha origem. Deus, Ele deu uma linguagem, o seu Espírito fala em mistérios, é a linguagem do reino de Deus. Quando você aprende a falar em língua, você pode ter certeza, você aprenderá a ouvir o Espírito Santo. Pô, pena que estamos sem televisão aqui, estou sentindo, eu fui para esse lado aqui, ó, tá abrindo, ó. Eu tenho que ensinar, eu não sei porquê, mas essa temporada é para alicerçar vocês na oração em línguas. Eu não consigo entender o porquê tem grandes ministérios apostólicos no Brasil que não ensinam as pessoas a orar em línguas. Eles acham que isso é beabá. Orar em línguas não é beabá. É fundamento para a eternidade, é poder, é construção de vida contínua. Livro de Judas 1:20 diz, vós amados orando no Espírito Santo sobre a vossa santíssima fé, edificando a vós mesmo, orando no Espírito Santo sobre a vossa santíssima fé. A palavra ali, edificando em grego, significa construir sobre o fundamento que já foi colocado. Você se constrói, se edifica. É impossível você falar em línguas e não ouvir o Espírito falando com você. A questão é, eu vou aprender a assimilar e a interpretar a voz de Deus. Olha só, presta atenção. Eu ouvia tanta voz de Deus, só que eu não sabia que era Deus falando comigo. Deus falava tanto comigo, Ele fala tanto, só que eu não percebia, porque eu ainda não tinha aprendido a interpretar que aquele movimento, aquelas palavras não eram minhas, eram de Deus. Ai meu Deus, eu posso entrar? O negócio tá bom aqui, estou sentindo uma tensão aqui, ó. Pô. Fala, Deus fala, mas eu preciso interpretar. Então fala assim, não basta somente ouvir, eu tenho que interpretar. Meu filho, tem coisa que Deus te fala que você tem que aprender a interpretar o que Ele está te dizendo. E se tem na Bíblia exemplo de pessoas que interpretou mal a voz de Deus, se deu mal, meu filho, que eu não tenho tempo para abrir para você aqui agora. Deus fala, vai para a guerra, mas você não se precipita, você sai correndo para a guerra. Eu falei, mas espere falar como? Ele fala, vai para a guerra, mas como? Ele fala para mim, faz tal obra. Eu falo, Senhor, mas como eu vou fazer? Eu pergunto como. Eu não saio fazendo, correndo. Eu falei, como? Que quantas das vezes Deus falou para mim certas coisas, eu saí precipitado e bati a cara. Porque eu não busquei saber como, eu não interpretei o que Ele estava falando comigo. Fala, a má interpretação da voz de Deus pode trazer prejuízo na minha vida. Não, e pior é isso, Deus fala por intermédio dos profetas. E quando o profeta fala com você, aí o problema é, a pessoa interpreta errado. A má interpretação, ela prejudica a sua vida. Fala, eu preciso ter discernimento. Pronto, fechamos 6 princípios, vamos lá então. Ansiar, um anseio do coração ardente pela presença de Deus. Falamos sobre colocar o coração nos propósitos de Deus. Falamos que procurar ouvir a voz de Deus, sacrificar para ouvir a voz dEle, passar madrugadas de oração, horas de oração, para estar em comunhão com a sua voz. Dá glória a Jesus. Eu falei para remover o orgulho e purificar o coração. Fala, remoção do orgulho e purificação do coração. Entenda o que eu vou falar para vocês aqui agora.
Aí vai uma jovem, Deus, me dá uma resposta para mim, se tá aquele príncipe, se é para namorar, se ele vai ser o meu... E está cheio de paixão já no coração. Aí quer ouvir a voz de Deus, se é ou não é. Qualquer suspirinho vai falar, Deus está me confirmando que é verdade, é para mim, é meu namoro. Tem certas coisas que você está com o coração já cheio da tua vontade, que primeiro você vai ter que matar essa vontade para depois ouvir a voz dele. Qual a vontade para a tua vida? Compra ou não compra aquele carro? Tu está cheio de vontade de comprar o carro. Deus é de Deus, é de Deus. Qualquer sinal tu fala, Deus falou comigo, e vai e bate a cara. Fala, eu tenho que aprender a anular minha vontade, porque você vai pegar com uma mão e vai ter que devolver com outra, hein? Não, que o profeta profetizou que eu vou ter um carro, e Deus abriu uma porta para mim, uma oportunidade. Aprenda o princípio, que eu aprendi na minha vida, e essa aqui, ó, não é para qualquer um saber não, hein? Isso aqui não é fácil descobrir isso aqui não, hein? Tem porta que Deus abre, Ele deixa abertinho para você, só para te testar. Você pode entrar, mas depois vai ter que sair. Era só para testar você. Deus testa, Ele testa os seus escolhidos, os seus filhos. Olha, eu lembro uma porta que Deus abriu para mim assim, escancarou para mim assim, ó. Rapaz, aquilo ali foi uma perturbação na minha vida, cara. Foi uma perturbação. Eu demorei quase 2 meses para vencer aquilo ali. 2 meses sendo provado por Deus. E estava tudo aberto, tudo certo. Eu falava, tá estranho, isso aí não é o Jesus que eu conheço não, hein? Eu falei, não é possível. Não, e as visões vinham para me confirmar para lá. Porque Deus estava me testando no campo da visão. Quando Deus fala com profetas e apóstolos maduros, Ele fala em dimensões inimagináveis, que não dá nem para mim falar para vocês expressar o que eu vejo, como eu vejo no mundo espiritual. A gente entra em ambientes extraordinários e temos que identificar o que Deus está nos falando, nos ensinando ali dentro. As visões, elas vinham até mim, comprovando que aquilo ali aparentemente era de Deus. E eu ficava no meu discernimento, no meu coração, tem algo errado com isso. Lá no meu coração, e pela justiça que eu conheço do meu Deus, eu falei, não é possível. E eu fiquei numa briga, e eu dei um não, um dos maiores empresários do Rio de Janeiro. Falei, isso aí não é de Deus para a minha vida. E fui embora. Algo que podia ser abençoador financeiramente, mas isso destruiria a minha vida. Era um teste de Deus na minha vida. Deus me deu um teste. Depois que eu fiz isso, a minha vida fez um 360 glorioso na minha vida. Aleluia. Porque eu passei um teste. Tem porta que Deus abre só para te pegar o cabeção. Para ensinar você a não ser mais precipitado na tua vida. É verdade, Deus fala assim, não vai. Aí tu vai, Ele vai lá e corrige o problema. Não faz, aí tu faz, Ele vai e corrige o problema. Então, peraí, deixa eu abrir uma bem grande para você aqui. Uma arapuca para você agora. Ele vai te pegar numa arapuca. Não quer para mim abrir o ministério? Vai lá, abre o ministério. Está cheio de fogo, vai, abre. Aí bate a cara, tem que fechar o ministério, entregar tudo e voltar para trás. Tem um pastor lá em São Paulo, ele falou, vou abrir ministério e fazer o quê? Eu falei, que você vai fazer o quê? Abrir ministério, você tem certeza? Eu olhei para a esposa dele, ele pode abrir ministério? Ela, falei, eu acho que é melhor você esperar um pouquinho. Ali, indas e vindas para o instituto. Aí ele falou assim para mim assim, rapaz, eu estou vendo que eu não sei muita coisa não. E ia embora. Aí depois eu voltava. Ô apóstolo, você aceita que eu fique aqui na sua igreja? Eu falei, se você quiser aprender, você pode ficar aqui. Então tá bom. Aí depois voltou com um grupo e falou assim, a gente vai ficar aqui na igreja, tá? Aí está precisando aprender. Eu falei, você fez a decisão certa, querido. Tomou a decisão certa. Tem muitas coisas que aparentemente são Deus nos direcionando, mas elas são provas para te pegar, para te tratar. Um dia, eu estava na comunidade,
com a minha igrejinha na casa dos meus pais e minha mãe, lá na favela, eu cismei na minha cabeça que era hora de sair daquele lugar, porque não cabia mais gente dentro da igreja. E o pastor Jean lembra, né, que enchia lá, né, o povo, vamos buscar fogo, né, a gente caía lá no fogo, lá, né, é uma loucura lá, né. Aí, eu cismei que eu tinha que sair de lá. Não, porque é tempo de sair. Aí eu tive uma visão, que eu entrava numa porta, é de Deus mesmo. Eu tive uma visão, eu entrei na porta mesmo. Eu consegui alugar um galpão no centro da cidade para mais de 1.000 pessoas. Aí o dono confundiu alguma coisa na conversa comigo. Para mim, ele me deu 2 meses para pagar o primeiro aluguel. Ele errou na cabeça dele. E eu aceitei uma proposta dele que nem ele entendeu o que falou, nem eu entendi o que ele falou. Eu só sei que eu entrei. Aí levei minha turma lá para dentro, né? Nesta época, quando eu saí de lá, foi quando eu conheci a pastora Ana Lúcia e o pastor Gelson. Me conheceram nessa época, quando eu saí daquele local. 1 mês. O Senhor me visitou depois de 1 mês. E falou comigo assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Estou brincando, falou Elias não. Porque Deus falou para Elias, né? Lá no monte, tipo, tira ele do deserto, manda lá para outro deserto. E pergunta para ele, depois de 40 dias de caminhar, Deus manda ele ir, e depois pergunta, o que você está fazendo aqui? Você não acha meio estranho isso, não? Deus está te provando, crente. Aí Deus falou para mim, falou mesmo, o que você está fazendo aqui? Eu falei, foi o Senhor que me abriu, o Senhor me deixou entrar aqui dentro, eu entrei de graça aqui dentro. 1 mês o cara veio me cobrar o aluguel, não tinha lugar para pagar, 5 mil reais. Eu falei, não tem dinheiro para pagar não, moço. O Senhor me deu 2 meses aqui, falou que no terceiro ele ia reduzir o aluguel. Eu falei, eu não te falei nada disso não. O senhor falou sim. Eu falei, não, você vai ter que sair. Eu falei, calma aí. Aí fui para o monte. Deus, tu mandou entrar naquele lugar. Tu falou para mim. Eu falei, Deus... Você ouviu meio errado, você interpretou errado. Aí foi naquele dia que Deus me levou o Espírito assim, na madrugada chovendo. Eu estava angustiado. Tu pensa o vento, pensa o vento. Eu tinha acho que 23, 24 anos de idade, 23 anos de idade, sério. Eu fui levado do Espírito, assim, ó, pum. Eu vi escrito nos céus, o Instituto de Restauração. O propósito do Instituto, está escrito nas nuvens, assim, para mim, assim. O propósito do Instituto de Restauração, Escola de Fogo, é a restauração da igreja da última hora. Quando eu voltei em Espírito, você falou, volta para casa dos seus pais, fecha tudo, que você vai entender o futuro, você não entende nada. E naquela época eu tinha um ministério chamado Ministério Santuário de Oração, Ministério Apostólico Santuário de Oração, e não sabia nem o que era apostólico, mas está lá apostólico. Tem muita gente que coloca a placa apostólico, profeta, sabe nem o que é, e coloca, para ver se dá certo, né? Aí Deus falou assim, 1 mês, sai daqui, era só para me pegar. Um dia eu teimei de sair, depois de toda essa história, e de ir embora. Deus está falando com alguém aqui. E eu fui morar num lugar que um empresário me chamou e pagou a casa, quer pagar meu aluguel, quer me ajudar. E eu, o quê? É para agora. Foi embora. Vou sair desse vento, vou sair dessa boca de fumo da Dona Vilma que perturbava, agora está, não sei onde está mais, lá já partiu desse mundo. Eu falei, vou sair fora. E a porta fez assim para mim, assim, ó. E Deus me testando. Eu vou vazar daqui, Senhor. Está muito estreito esse processo na minha vida. É esse que é o teu problema. Quando a coisa estreita demais, você quer fugir na primeira porta que aparenta ser de Deus na sua vida. E às vezes o próprio Deus, Ele deixa você entrar, tu passa na porta, depois tu tem que voltar atrás tudinho de novo. Porque não foi Ele que te ordenou. Foi a sua vontade que te levou. Mas Ele te permite ir para pegar uma experiência e aprender que é melhor estar com Ele no vale, no deserto, do que estar sem Ele em qualquer outro lugar que aparentemente é melhor para você. Dá glória a Jesus Cristo. Levanta o dedinho assim, faz assim. Fala, essa palavra é para mim. Eu tenho que vigiar. Com portas que Deus deixa o curioso entrar. Você vigia com a sua curiosidade. Você vigia com a antecipação, com a ansiedade. Olha só, presta atenção, por experiência com Deus. Tem coisas que você não vai aprender a obediência ouvindo Ele falar com você, lendo a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, vai ouvir, parece que dá aquela coisa, cai na unção, e parece que você é obediente. Tem coisas que você só vai aprender a vontade dEle
E a obediência é no processo, é na dor. É no teste. Mas se não mandou ir, volta. É assim que Ele te prova o que é e o que não é. Fala, tem coisas de Deus na minha vida, sobre a sua vontade, que passarei processos, até que eu entenda a direção a seguir. Tem coisas na minha vida que demorou 3 meses, 6 meses, 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, teve hoje que demorou 5 anos. Outras demoraram 10 anos de ministério para mim poder entender qual era o meu verdadeiro propósito e desígnio na terra. 10 anos. Outras só vieram depois de meus 13 primeiros anos de ministério. Quando eu sei, outros só veio depois que eu encerrei 3 anos de ministração aqui dentro, aí Deus me revelou a nova etapa do meu ministério que eu não sabia. Mas eu passei um processo para entender a natureza do meu chamado e o que eu teria que fazer com aquilo que Ele tinha me entregado na minha vida. Então, não basta falar, faça isso, isso, isso. Tá? Deus não é categórico, colocar número 1, número 2, número 3 e fazer um tiquezinho para você que está tudo bonitinho, não. Você vai ter que aprender através dos processos e experiência com a presença dEle. Fala, Deus está me forjando. Você está sendo preparado. Os seus processos estão te preparando. O Senhor está dando direção para as pessoas que estão aqui dentro aqui hoje. Eu sinto que você tem que voltar a orar em línguas. Eu sinto a dimensão para falar sobre isso aqui aberta. Existem segredos e profundidades que talvez, quando eu falar para você, desperta uma chave no teu entendimento, que você pega um desejo por orar em línguas violento. Às vezes eu prego sobre aspectos de algumas coisas que Deus me dá aqui, de forma diferente, 3, 4 formas diferentes. Às vezes de uma forma que eu estou pregando, 10 pessoas despertam, da outra forma, outras pessoas despertam. Às vezes de outra forma que eu falei aquele assunto, a pessoa despertou. Porque ora ele fala de uma maneira, ora ele fala de outra maneira, mas ele está dizendo a mesma coisa com você. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Fala, interpretação da voz de Deus. Segura aí. Quando o Senhor me dá uma visão, Ele fala algo comigo, eu faço o segundo teste. O segundo teste. Fala, Senhor, eu não entendi. Fale comigo novamente. Oro em línguas, fico na presença, daqui a pouco a visão vem. A mesma coisa vem de uma forma diferente. Eu fico observando a visão, eu volto. Falo, Senhor, eu não entendi o que o Senhor está falando comigo. Por exemplo, hoje eu ouvi Ele falando algo comigo, que eu falei, Senhor, eu não entendi, eu vou ler a Bíblia. Se o Senhor quiser falar comigo isso de novo, o Senhor fala comigo, porque eu não estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Está muito rápido. Às vezes, a velocidade é tão rápida, Deus fala com você, você tem que pegar no Espírito. E às vezes, quando os anjos vêm falar com você, é milésimo de segundo assim, ó. Já passou. Eu vi no Espírito. Eu falei assim, o que eu estou vendo? Aí ele volta de novo. Quanto mais concentrado eu fico, aquela visão se torna ainda mais lenta e devagar e abre para mim. Esses são alguns dos mistérios na dimensão do Espírito, pela qual Deus fala com você. Deus pega para Jeremias, o que você está vendo, profeta? O que você vê? É assim que Deus fala, Ele te mostra e te pergunta, e faz você interpretar o que Ele está te mostrando. No livro de Zacarias, quando os anjos falando com Zacarias, um fala para o outro, vai lá e revela ao jovem o que ele está vendo. Os anjos vêm revelar aquilo que nós estamos vendo em sonhos ou visões proféticas. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Anota aí, fala, formas que Deus fala. Vamos aprender. Fala, testemunho interior. Em Romanos 9, versículo 1, diz assim, ó, digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isto por meio do Espírito Santo. Fala, meu testemunho. Quando você aprende a ouvir o seu espírito, lembre-se que eu estou te falando, você já está ouvindo o que Deus já fala dentro da tua natureza espiritual. Fala, eu preciso aprender a ouvir o meu próprio espírito. Sim, seu espírito, ele fala em línguas, teu espírito ora, teu espírito guerreia, teu espírito, você pode estar sentado aqui, presta atenção que eu vou falar com você aqui, ó. Eu posso estar ministrando aqui agora, aqui em cima. Mas no mundo espiritual, talvez já estou tocando em várias pessoas aqui para libertação e milagres nessa noite. E quanto a porta da palavra está aberta, você está me ouvindo, meu espírito está trabalhando além do que você está vendo aqui.
Há momentos que eu estou andando, eu estou no carro, estou em casa, estou brincando com a minha filha, estou fazendo alguma coisa normal, e de repente eu sinto um fardo do Espírito. Eu sinto uma sonolência assim, está acontecendo alguma coisa, eu preciso parar para ver. Há uma carga que já está acontecendo com o meu espírito, no mundo espiritual, ele está trabalhando, algo está acontecendo com o meu espírito, que eu preciso parar como homem. Olha, presta atenção nisso aqui, ó, isso aqui talvez você nunca vai ouvir por aí. Presta atenção nesse detalhe. Eu paro, dobro meus joelhos em segundos. Eu já entro, já apago. Aí eu vejo o que está acontecendo no mundo espiritual. Meu espírito estava lutando contra tronos e forças, às vezes lutando para livrar alguém da morte. E simplesmente eu estava em casa fazendo uma coisa normal. Só que o espírito, quando ele ganha independência, quando ele cresce, evolui na unção, toma porte, revestimento de poder, fala, o meu espírito tem uma independência, porém minha carne precisa aprender a obedecer ao meu próprio espírito. Isso aqui são leis e normas de como rege o mundo espiritual, o nosso espírito. Então presta atenção nesse detalhe. Você que anda na unção, quem que anda na unção? Fala, quanto mais cheio da unção, mais o seu espírito ganha independência, sua carne tem que ganhar obediência. E quando o seu espírito está ganhando independência, sua carne tem que aprender a obediência. Porque andar na dimensão de unção e de glória custa para o teu lado humano. Rendição do lado humano. Ó, hoje minha mãe, antes de descer para cá, não, aqui mesmo, estava aqui. Foi muito engraçado isso. Não tem aquele espeto de churrasco? Eu vi um espeto de churrasco passando assim, um monte de alface e tomate. E fazendo na minha frente assim. Aí sabe por quê? Fala, por quê? Porque hoje eu comi uma torradinha integral que a pastora Roberta trouxe. Incrível que pareça, aquela torradinha não me faz bem. E eu tive uma advertência ali. Parece simples, mas para mim ela tem um peso muito grande no mundo espiritual. E eu vejo a preocupação de Deus comigo. Porque os anjos trabalham assim, para me proteger, proteger vocês também. Ele quer falar assim com vocês, mas você só quer tomar refrigerante de Coca-Cola. Fala, quando eu não respeito, fala, coisas que eu sei que tem que ser feitas. Obediências que estão, fala, no meu alcance. Não, vou ter que descer aqui para pegar muito crente, vai manifestar daqui a pouco aqui a Coca-Cola, quer ver? Fala, quando eu não respeito, quando eu não obedeço aquilo que está no meu alcance, eu estanco na minha vida o favor de coisas que não estão no meu alcance. Escute o que eu vou ensinar para você, presta atenção. Ele primeiro vem e te pede A e B, está no seu alcance, faça. Depois ele vai falar, agora eu quero que você faça C e D. Senhor, eu não posso, agora eu vou te levar isso. Eu vou te dar uma unção, uma capacitação sobrenatural, que você vai entrar nessa dimensão comigo. Você vai conseguir obedecer sim. Senhor, eu não aguento, Senhor amado, tirar o açúcar da minha vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. São essas pequenininhas coisas que roubam você do discernimento. Que priva você de ouvir a voz de Deus. É a comida que você come. É a comida que você come. O glúten que você come, o refrigerante que você toma, a gordura que você come, ela é altamente prejudicial para o seu estado de espírito. O seu espírito, para ser pleno, depende da dimensão do corpo. Se você não cuida do templo, então significa que o que está dentro também não está sendo cuidado. É igual aquela pessoa, só pinta o quarto, mas o marido não pinta a casa do lado de fora. A mulher sofre. Eu já falei para você pintar a casa lá de fora, só quer pintar o quarto por dentro? Essa casa precisa de uma reforma por fora. E tem outros que só faz a fachada e se esquece do lado de dentro. É verdade ou não é? Tem alguns que só quer cuidar do lado de dentro e esquece do lado de fora. Tem outros que só quer cuidar do lado de fora e esquece do lado de dentro. Meu filho, faz a obra completa da tua casa, irmão. Ajuda a sua mulher. Deus fala, tá vendo como é Deus? Ela tá falando. Os homens ficam muito sérios comigo. Olha lá, hein? Vocês estão aprendendo ou não estão?
escute o que eu vou te ensinar. Quando Deus ele começa a te pedir as coisas, significa que Ele está te chamando para um relacionamento. Quando Ele começa a te dar as primeiras ordens, o que você tem que fazer, se você não faz, a voz dele reduz na sua vida. A desobediência, ela afasta a presença e a comunhão de Deus na sua vida. Deus não anda com desobediente. Vem cá, você gosta de uma pessoa desobediente do seu lado? Você gosta de andar com alguém teimoso? Talvez você não goste de andar consigo mesmo. Talvez você é tão teimoso que você fala, cara, eu não me suporto, porque eu sou muito teimoso, sou muito teimoso. Mas é verdade. Na presença dele, ele não tolera orgulhoso e desobediente. Você tem que aprender a obedecer no mínimo, para que ele possa desatar o favor na sua vida. Olha só, deixa eu chamar o temor no seu coração aqui. Ele é o Altíssimo. Ele é santíssimo. Você é mero corpo humano, você é um mero ser humano. Às vezes nós entramos dentro do evangelho, uma igreja, achando que Deus é obrigado a usar alguém na nossa vida e falar conosco, a nos dar alguma coisa. Ele não é obrigado. Irmãos, escute o que eu vou falar para você, com todos os favores que eu tenho, todos os acessos que eu tenho de Deus. Eu vivo como se eu não tivesse nada. Eu levanto a cada manhã como um simples servo do Senhor. Eu falo, Senhor, sou teu apóstolo, mas eu sou teu pequeno servo. Fala que esse pequeno servo. Humildade. O meu nível de dependência em tudo. Posso pegar todas as minhas anotações, pregar coisas lindas, mas eu estou sem Ele. Mas todos os dias, quando eu vou pregar, eu faço uma nova pregação, porque eu ouço Ele me ensinar algo novo. Eu transcrevo, eu faço tudo que tem que ser feito. Isso depois vira capítulo dos livros que eu escrevo. Compromisso com a dependência do Espírito. Fala, dependência. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Calma aí, segura aí, crente. Segura aí. Aonde você tem sido dependente é onde você ouve a voz de Deus. Tem áreas que você pode ser mais dependente e outras áreas você pode ser muito débil. Você pode ser bom em uma área, mas péssimo em outra área. Você pode ser muito justo em uma área e outra área você peca muito na injustiça. Você tem que nivelar, eu tenho que ter nivelamento. Eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus em todos os aspectos da minha vida. É só convidar Ele para entrar. Ah, mas você está tomando a tua decisão na tua área emocional? Você tomou essa decisão, você não consultou Ele. Então Ele não entra, Ele não vai interferir. Talvez é até um alerta para você, mas se você quer seguir a tua vontade, Ele te deixa você seguir a sua vontade. Fala, em todas as áreas da minha vida, aonde eu não ouço a voz de Deus, quem paga a conta sou eu. Você não quer me ouvir pregar mais, não? Posso continuar a pregar ou não? Fala, formas que Deus fala. Fala, número 1. Já falei para vocês, fala, a voz do testemunho do meu coração, do meu espírito. Fala, a voz audível. Isaías 30, versículo 21, assim, ó. Diz assim, ó. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Fala, Deus fala audivelmente. Pronto. Fala, a voz audível de Deus. Há momentos que eu ouço audivelmente o Senhor chamando meu nome, falando comigo. Robson. Os anjos, geralmente, quando você não está ouvindo, eles falam audivelmente com você. Alto. Para você dar atenção que eles estão falando com você. Fala, a voz audível. A voz audível, ela não é costumeira. Ela não vem todo o tempo, ela vem em momentos específicos. Quando você não está ouvindo, Ele tem que gritar um pouquinho com você. Quando você não ouve, não deixa muito o coração, Ele vai ter que falar um pouquinho mais alto com você. Então, de uma forma ou de outra, Ele fala. E outra, grava um princípio aqui. Fala, por máximo que eu seja pequeno, e às vezes falho no meu compromisso com a voz de Deus, eu não posso, repita comigo, eu não posso limitar, quando Deus quer falar, a minha incapacidade de ouvir. Porque Ele fala,
Ele diz para o profeta Ezequiel: queira eles ouvir ou não, terão que ouvir. Quando Deus quer falar algo com você pela soberania dele, quer você ou não, vai ter que ouvir e falar com você na terra. Quando ele quer te parar na terra para falar com você, ele vai te parar na terra e vai falar com você. Queira você ser teimosa ou teimoso, resistir à vontade dele na tua vida ou não, ele vai te parar e vai falar com você. Fala, quando o papai quer falar, ninguém pode impedir. Da glória de Jesus Cristo. Hoje é ensinamento aqui para você, tá? Posso continuar ou para aqui agora? Pô, mas você está com fome, você quer ir para casa já? Ou você está com fome da revelação da palavra? Fala, a voz audível. Às vezes, a voz audível, ela vai vir, olha, como Samuel, o bebezinho estava pequenininho, uma criança. A voz audível vem a ele, Samuel. Ele achou que era quem? Eli. Sabe por quê? Fala, por quê? Aqui, ó. Pega o segredinho. Porque geralmente a voz audível, quando se fala com você, elas geralmente vem num tom. Às vezes de alguma voz que tenha influência na sua vida. Às vezes você pode ouvir a minha voz falando com você audivelmente. Quem já ouviu minha voz aqui? Estava em casa orando e eu ouvi minha voz falando com você. Ah, irmã? Também já ouviu? Isso é o anjo do Senhor falando com você. Geralmente você ouve na voz de alguma pessoa que tenha influência na tua vida. Às vezes eu estava orando e ouvi a voz da minha mãe, Robson. Porque tem acesso ao meu coração. Eu ouvi a voz da minha mãe. Eu sabia que era um anjo falando comigo. Às vezes eu lembro de jovem, né? Eu fazia minhas campanhas de louco lá no monte. Ficava sozinho lá nas madrugadas, era chovendo, com guarda-chuvinha, sozinho, trovejando. Eu no meio do monte, que eu tinha uma campanha que eu não podia parar de oração. Eu ficava lá com guarda-chuvinha, debaixo de uma arvorinha. Aí eu estava orando em língua, sentadinho, quietinho. Até 5 horas da manhã. Eu subia 10 horas da manhã e só saía 5 horas da manhã do monte orando sozinho. Eu ficava assim, ó. Aí eu ouvi a voz do meu pai, Robson. Eu falei, sim, senhor. Eu sabia que era um anjo. Aí eu estava orando, daqui a pouco, Robson. E há momentos que eu sentia o dedinho só me dar um choque assim, só tocava assim. Eu ouvi o barulho de choque e me tocava assim no ombro. Você, para entrar nesse nível de comunhão, tem que sacrificar. Fala, eu tenho que sacrificar. Quando você começa a sacrificar a sua carne para estar com Ele, você vai começar a experimentar o poder sobrenatural. As manifestações sobrenaturais virão na sua vida. Há momento, Deus, para te alertar, você vai ouvir uma voz falando com você. Talvez possa ser como uma voz desconhecida, mas geralmente é de uma voz que tenha influência na sua vida. Quem está entendendo fala amém. Há momentos que eu ouço a própria voz do anjo falando, é potente. Robson. Tem uma potência, uma força. Não. Sim. Nós somos fortes. Fala, ouvimos a voz audível. Quem aqui já teve experiência de ouvir a voz de Deus audível? Fala comigo, levanta a mão. Aí, bastante gente. Quem quer ter? Levanta a mão. Para você ouvir a voz de Deus audível, aprenda primeiro a ouvir dentro do seu coração. Aprenda a orar em línguas. Aprenda a ouvir o que Ele fala com você na palavra dEle. Não fique buscando sensacionalismo na tua vida. Eu não fiquei buscando a voz audível de Deus na minha vida. Ela veio até mim. Eu não fiquei buscando o movimento sobrenatural. O movimento sobrenatural veio até mim. Eu não fiquei buscando o ministério de cura veio até mim. Eu busquei a presença. Busque a presença e a comunhão com a presença. Todas as coisas que tiver que acontecer, elas vão se desencadear na sua vida. Fala, o princípio é buscar a face de Deus. Davi diz, quando tu me disseste, busca a minha face, o meu coração te disse, a tua face eu buscarei. Fala, o meu coração tem que buscar a presença. Ore em línguas agora. Vocês estão muito devagar. Fala, a voz de Deus em sonhos.
Em sonhos ou visão de noite, quando o sono profundo vem sobre as pessoas, quando os adormecem na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe sela a instrução. Deus fala com sonhos e visões. Agora eu vou dizer um negócio para você. Fala, visões noturnas. Pega a chave. Na virada do dia, o Senhor falava com Adão, às 18 horas da noite. Por isso que para um judeu, para eles, o dia se encerra às 18 horas. A partir das 18 começa a viração do dia para eles. Acaba ali. Quando bate 18 horas, naturalmente o espírito humano quer descansar. Você começa o quê? A parar, é verdade ou não é? Sim ou não? Olha para mim, presta atenção aqui. Durante o seu dia, você anda praticamente mais de 80% no automático durante o dia, verdade ou não é? Trabalhar, pegar o café, fazer, tu dirige, tu não está nem vendo onde tu foi, até esqueceu que estava dirigindo. Quem dirige aqui esquece que a vida está dirigindo? Eu. É ou não é? Cara, você até se assusta depois quando tu pega a consciência, é verdade ou não é? Fala, meu Deus, eu andei uns 20 quilômetros sem ver? E você nem percebeu, fala, automático. Quando você acorda, geralmente você já tem um automático, um gatilhozinho em você, é verdade ou não é? Hã? Ok. Aí que está o problema. Por causa desse sistema automático da mente, você tem dificuldade de orar e se concentrar pela manhã ou durante o dia. Se você pegar hábito, fala, eu tenho que pegar hábito de dar stop durante o meu dia. Fala, um pit stop. Dê um pit stop em você, meu querido. Pô, está no horário do almoço, você trabalha de carteira assinada, seja o que for, pare. Vai comer, tira um tempo e vai orar. Aprenda a reprogramar sua mente, tirar ela do automático. A parar e orar. E a voltar para o seu interior. Fala, eu tenho que voltar para o meu interior. Escute aqui, ó. Fala, eu tenho que voltar para o meu interior. Eu sinto que a mensagem ela deveria ter mais retenção em vocês. Ela tem pouca concentração, pouca retenção. Porque é um tipo de mensagem de ensino. Às vezes as pessoas esperam outro tipo de mensagem, mas essa mensagem é para te dar uma instrução na tua vida. Eu tentei mais 2 horas ainda, desculpa. Mas eu estou te ensinando um macete aqui. Quer pegar o macete ou não quer? Então, aprenda uma coisa. Quando acordou, faz um pit stop quando acordar. Toma um cafezinho, come alguma coisa, desperta e vá orar. Vá orar. Não conseguiu orar bem? Leia bem. Fala, se eu não conseguir orar bem, eu tenho que ler bem. Fala, se eu não ler bem, se eu não orar bem, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Oh, perdão. Fala, eu tenho que pelo menos orar em línguas, adorar, ou ligar para algum parceiro de oração. Faz uma ligação, diz que oração. Irmão, pode orar por mim? Olha, quando no total está ruim para você durante o dia, liga para o Bispo Doug aqui. Eu vou passar o telefone dele. Qual que é na tela o telefone dele? Coloca o pastor Jardim, o pastor Marcos também aqui. Diz que oração. Pronto. Olha, quando a coisa fica muito difícil, fala, o que eu tenho que fazer? Quer pegar o macete ou não quer? Vai lá no YouTube e joga assim, Robson Martins e ouve uma pregação do apóstolo. Daqui a pouquinho tu volta para o ponto de novo. Porque ele fala, ouvir mensagens ungidas atinge o meu espírito. Fala, me redespertar. Então, irmão, você acredita? Olha só. Tem dia que eu tenho preguiça de mim mesmo. Aí eu vou lá no YouTube e vou me ouvir. Eu me ouço mesmo. E aquilo fala comigo. E me ativa o meu espírito, você acredita? Fala, a ativação do espírito é o segredo. Caraca, não. Você está vendo? Que ele não quer ouvir a mensagem completa, vai perder a chave, hein? Presta atenção, fala, o segredo é ativar o espírito. Olha só, eu estou aqui no... Isso serve para todas as dimensões do espírito. Fala, para a unção profética, a unção de milagres. Fala, todas as unções. Eu preciso que o meu espírito desperte para mim operar na unção. Fala, a oração, ela tem uma unção. Fala, existe a unção de oração.
há momentos que eu vou orar, quando eu ativo o meu espírito, eu sinto a unção do Espírito descendo sobre mim, para mim orar. É verdade ou não é? Quem já tem experiência com isso? Levanta a mão. Pronto, então você já está entendendo. Quem não entende, anota o caderninho, você vai ter que entrar, meu querido. Você está no Instituto de Restauração, Escola de Fogo. Você está aqui para ser restaurado, ser capacitado a ser pleno na sua vida, em nome de Jesus. Ó, deixa eu continuar, posso continuar ou não posso? Existe gatilhos que ativam o meu espírito. Ó, número 1, fala número 1. Ligar para o Bispo Douglas para orar por mim. Ó, isso parece ser simples, mas na hora que você fala com uma pessoa que está na unção, você ativa na hora. A unção dela te ativa o teu espírito, volta ao consciente do espírito. É verdade, não é? Às vezes tu está cansadão, está batidão, tu entra aqui dentro, daqui a pouco o meu irmão vem te tocar e te olha, você já começa, ativa você. Responda para mim se isso aqui é verdade, não é? O seu desejo por Deus volta, é verdade, não é? Às vezes tu está na carne, tu está carnudo mesmo, está com excredo. Tu está fedendo a toicinho defumado, olha só. Aí tu chega perto de um crente, está cheirando azeite. Tu quer me ungir o meu toicinho, não? Não, é sério. Você vê se tu está mal, você não quer saber nem de ouvir a voz de Deus, é verdade, não é? Tem aquele dia que você acorda meio melancólico, meio esquisito, meio diabado. É diabado mesmo, você está meio diabado. Você acorda meio diabado, você não quer, nem a tua mulher quer falar com você, nem você quer falar com ela. Mas tem dia que tu acorda com a macaca velha, um negócio esquisito. Aí você levanta aquele dia que tu não quer saber de Deus, não quer saber do teu marido, não quer saber da vida, não quer saber de nada. Está mal-humorado. O troninho está ali. Aí, uma pessoa ungida, um gatilho, faz você voltar todo o teu desejo de volta para o Senhor. Fala a verdade, tem dia que tu está endiabado mesmo, fala a verdade, você não está com o Espírito Santo não, tu está ruim, você não quer saber nem de igreja, de falar do apóstolo que quer me matar, que apóstolo é? Ele é Deus agora? Não quero saber não, é porque você não está sozinho, irmão. Mas se você ouve um homem ungido e de repente tu não quer saber dele, é porque você não está sozinho não. Tem alguém que não gosta de mim aí. Mas presta atenção, isso que é gatilho. Ouvir alguém, uma oração, mas quando você ouve uma pregação, não estou falando mesmo, ouvir áudio. Quantas vezes isso me socorreu na minha vida? Na minha adolescência, na minha fase de crescimento espiritual, eu ouvi a pregação o dia inteiro, meu querido. Se tem um segredo que ativa o teu espírito e abre a voz de Deus em você, é ouvir pregações ungidas. Agora tu tem MP3, meu filho, tu tem um smartphone, um iPhone aí, alguma coisa, você não precisa mais de fita cassete, não precisa mais de DVD. Tu pode ouvir qualquer momento, você tem acesso, quando eu me conecto com a unção da palavra, aquela unção vem atrás de mim. Tem pessoa que está me ouvindo aqui no YouTube agora, o fogo está queimando a casa dela. Se eu pudesse colocar no YouTube, eu pudesse colocar no Zoom, ela ia falar para vocês. Ela se conecta com a unção da palavra. Quando eu leio um livro ungido, aquela unção vem até mim. Eu já tive experiência, meu filho, de pegar livro ungido assim, ó. Do Benihim, a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo. Rapaz, eu mergulhava, aquilo me tomava, me puxava aquela unção daquele livro. Livros ungidos. Estou escrevendo uns novos para vocês, você pode ter certeza. A unção salta para você. Nós consagramos, é ungido. É palavra que está o nosso espírito. É ungidas. Amém, amém? Gatilhos. Nem todo dia você acorda querendo ler a Bíblia, você não consegue. Você tem um bloqueio de espírito. Aí, de repente, você consegue ler um livro ungido. É verdade ou não é? É ou não é? Não se condene por isso. Leia o livro, vai abrir para você voltar para a Bíblia. Amém, amém? Tem dia que eu acordo, a unção que está em mim é imediata para escrever. Não é nem para orar, não é nem para ler a Bíblia. Eu deixo a minha Bíblia de lado, eu pego e começo a escrever o que ele está me dando. Aí quando eu começo a escrever os versículos, ele já está falando com o versículo que eu estou escrevendo dentro do livro. É só uma questão de mudança de ambiente. Gatilhos do Espírito.
Um dia eu estava numa missão, eu ia embora de um estado, de repente, uma pastora chegou assim para mim assim, com um celular na frente, com a foto de um sol, que ela tirou de manhãzinha de onde ela estava vindo, não sei de onde estava vindo, ela tirou a foto. Pá. Ela fez assim, olha, pastor Robson, olha essa foto. Quando eu olhei, irmão, o meu espírito, na hora que eu conectei com aquela imagem do sol, eu vi o fogo do espírito, saltou para dentro de mim, o portal da minha imaginação ativou com a unção imediata. Eu comecei a ficar cheio do espírito, a profetizar. Eu fui tomado naquela casa. Comecei a profetizar, coloquei, irmão, Deus descer a vara no pessoal naquela casa ali. Aí depois que eu estava no profético, eu desci, a unção estava sobre mim, eu vi duas pessoas, uma senhora vestida um vestido preto com um cordãozinho de Maria no pescoço, e uma outra senhora com problema no joelho, e ambas as duas eu vi os problemas de saúde. Eu peguei assim, olha só, eu não entendo quem são essas duas pessoas. Aí eu falei, o pessoal da casa. Ninguém falou nada. Vamos num lugar, eu tinha que passar num lugar antes de viajar, voltar para o meu estado. Quando eu entro na casa, era a mãe da pastora que me mostrou a foto, exatamente vestida como eu tinha visto, e a mulher de vestido preto com o pijanzinho de Maria, era a empregada dela, trabalhando em casa. Eu ministrei nas duas, as duas foram cheias do Espírito Santo, as duas foram curadas. Fala, uma pequena imagem pode puxar o meu espírito, ativar o meu espírito. Fala, a voz de Deus, ela ativa meu espírito. Escuta aqui, ó. Às vezes eu estou dormindo, ou estou muito cansado, e Deus tem urgência de falar comigo naquele momento, eu tenho que batalhar naquele momento. Eu ouço a voz do Senhor, levanta porque a coisa está séria. Na hora, irmão, sai todo o cansaço, a força volta tudinho. Meu espírito volta de uma forma violenta. Eu lembro um dia que eu estava em Três Rios, era um dia de carnaval. Eu tinha chegado naquele dia, eu estava muito cansado, eu vi lá que tinha uma irmã que estava com a gente no apartamento, tinha deixado um negócio de melatonina, para você tomar melatonina. Quem sabe o que é melatonina? Eu peguei aquele negocinho e coloquei duas na boca. Eu fiquei apagado. Irmão, para que eu fui tomar aquele negócio? O anjo de Deus apareceu para mim, levanta porque a coisa está muito séria para você aqui. E eu, hã? Apareceu, só descansar um pouquinho aqui, peraí. Aí daqui a pouco eu tive visões, eu vi os carros negros fechando a cidade, 4 pontos da cidade chegando. Falou assim, o Senhor falou, 4 principados vieram lutar contra você aqui na cidade, vai ser muito difícil para você. O Senhor envia seus anjos para lutar por mim, Jesus. Não deu certo nas 2 vezes. Sabe o que aconteceu comigo? Fala, o quê? Deu a cochilada, cochilei. O anjo veio com o dedo e me tocou assim, ó. Pá, comecei a tremer na cama, senti uma descarga elétrica e ouvi o barulho da carga elétrica. Aquilo me arrancou todo o sono. Eu pulei assim, pá, da cama. Corri, peguei a Monique, peguei o bebê, vamos embora agora, o negócio tá feio. Pego, caio, voa para passagem. E eu saí daquela cidade, graças a Deus, Deus me livrou, meu filho. Estava no berço da maçonaria daquela cidade. Eu estava num lugar sinistro, macabro onde eu estava. Mas Deus teve que me arrancar. Fala, há momentos que Ele me pega a força. Os anjos pegaram o Ló, a força arrancou da casa dele. Estava falando demais, está demorando demais. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, eu ouço a voz de Deus através de anjos. Os anjos, eles se comunicam com você. E se você não sabe, fala, se eu não sei, que agora eu sei. Vou te falar o que você não sabia, que você tem que saber. E se você não saber, você vai ter que um dia aprender. Fala, o anjo do Senhor fala mais comigo do que eu possa imaginar. E na verdade, muitas das coisas que vocês ouvem é os anjos falando com você. Os anjos têm uma função específica. Ele é tridimensional. O anjo, ele fala e toca, tange a dimensão física, de alma e de espírito. Ele fala com a tua alma perfeitamente. Eles são enviados para pegar você, te dar até uma banda se for necessário. E eles vêm para te dar uma surra se for necessário, e você nem sabe que é o anjo está te pegando.
O anjo, eles vêm para te disciplinar na terra. Se você não sabe, eles fazem isso. Os anjos, eles vêm para testar a sua força. Eu já vi os anjos imensos, testando a minha força. Eu tive que ficar de frente com ele. Não vou sair daqui. Ele imenso, você vai sair. A imagem de um homem bem forte para mim. Eu falei, não, isso aqui foi Deus que me deu. Você tem certeza? E media força comigo assim, e me deixava vencer ele. Você está aprendendo. Aí eu voltei. Está me ensinando a lutar pelaquilo que Deus tinha me dado. Os anjos, eles vêm para trazer habilidades para vocês. Então, eles ensinam vocês a lutar pelas coisas que Deus entregou a vocês. Eu tive tantas experiências com isso. Eles me ensinaram a não perder finanças, a não perder, a não ser roubado, a não ser enganado, a aprender a pelejar contra os demônios, a aprender a pelejar em relação aos homens, a ter posição na terra. Eles te doutrinam, eles te preparam para o seu chamado. São espíritos ministradores enviados para servir ao favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Os anjos estão todo o tempo, eles que nos se comunicam conosco. No campo da visão, são os anjos que mais falam conosco, se vocês não sabem. Fala, a função do Espírito Santo na minha vida é revelar Jesus Cristo. A justiça, fala, a santidade, fala, quem Deus é, só o Espírito Santo revela. A função do anjo não é revelar Jesus para você. A função do anjo é ajudar você a andar no caminho e cumprir o seu desígnio na terra. A função dos anjos, elas vêm para batalhar ao seu favor, entrar nas suas guerras. O Espírito Santo é quem te reveste. Os anjos, eles são portadores também de unção, fala, eles transferem para a minha vida. Eles me orientam, fala, eles falam conosco. Todos vocês podem ouvir isso, mas se você não obedece, não ouve o Espírito Santo, se não é guiado pelo Espírito Santo, difícil é você ouvir um anjo de Deus falar com você. Quem está comigo fala glória a Deus. Fala, ativação do meu espírito. Quando eu oro em línguas. Presta atenção nesse detalhe aqui. Presta atenção aqui. Eu sei que a mensagem está um pouco extensa, mas é necessário para você. Tá bom? Hoje eu vim para ensinar aqui. Escute. Olha só por experiência, observe as pessoas levantando a mão. Quem aqui tem dia que você não consegue ler Bíblia, você não consegue dar aquela adoração a Deus, você não consegue orar de joelho direito, mas você consegue falar em línguas? Levanta a mão. Olha aí. Pode reparar a sua volta. Quase todo mundo levantou a mão. É verdade ou não é? Que tem dia que você só fala em línguas, você não quer nem orar direito. É verdade, não é? Você deita no chão e fica orando em línguas. É verdade ou não é? Sim ou não? Mas aí está o segredo. Se você, no mínimo, passar 30 minutos a 40 minutos com intensidade orando em línguas, a força do Espírito, o Espírito de poder, a unção dele, ela toma você de novo. A sua alma ganha força para orar, o teu corpo ganha força para orar. Tu acha que orar é uma coisa fácil? Você acha que passar horas de oração é algo fácil? É muito mais fácil você passar 2, 3 horas na academia levantando peso que passar 2 horinhas de joelho no chão. É verdade ou não é, crente? É ou não é, o crente? É verdade. É muito mais fácil você levantar lá o supino lá 1 hora lá, do que você orar 1 hora direto, verbalmente com Deus. É verdade ou não é, crente? Viu? Por quê? A oração, ela exige disciplina do corpo e da alma, do interior. Não é algo fácil. Você deitar e ficar em silêncio com Deus, olhando para o céu, é fácil. Essa coisa é mais fácil que tem. Posso ficar a hora deitado no chão, olhando para o céu. Isso não é oração verdadeira. A própria morfologia da palavra diz que é falar, é verbal. Em hebraico, clamar, falar. Orar, falar. Dialogar. Conversar. Você fala com Deus nos pensamentos todo o tempo. Você ouve a Deus nos seus pensamentos? Eu posso. Com certeza ouço. Mas tem uma coisa.
quando eu entrego o meu corpo e minha alma, meu espírito para orar juntos, é outra dimensão isso. Uma coisa é você só orar em línguas, outra coisa é você orar e expressar sua alma para Deus, dar sua alma, entregar sua comunhão de alma. Há momentos, pega a chave aí, pega a chave aí, que eu só fico falando com o Espírito Santo e me dedicando a minha afeição a Ele, adorando a Ele, conversando com Ele. E quando eu vou ministrar aquela unção maravilhosa, fala, eu preciso aprender a adorar e a falar com o Espírito Santo. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, pega o testemunho aqui, o ensinamento para você. Fala, eu preciso passar um tempo dando a Ele as minhas afeições, conversando com Ele. Você sabia que hoje esse ensinamento foi ordenado pelo anjo que anda comigo aqui no ministério? Eu falei para vocês no início, Senhor, o que eu vou falar com eles? E novamente eu vou trazer a mesma coisa. Aprendendo a ouvir a voz de Deus. No culto de quinta-feira, na quinta-feira, eu falo assim, ouvindo a voz de Deus para viver. Eu acredito que todos que estão aqui têm uma debilidade em questão de ouvir a voz de Deus, que precisa ajustar mais isso aí. Quem quer ser mais pleno para ouvir a voz de Deus? Pega a chave. Pega a chave. Quando você se inclina a orar e dedicar a oração, você prepara o seu espírito um caminho para receber o que Deus tem para falar com você. Quando eu dedico meu espírito a interceder, igual ontem. Ontem era de intercessão, fiz 24 horas de ontem para hoje. Eu intercedi por vidas, eu orei por vidas. Eu estava tendo visões com pessoas. Aparecia fácil o rosto, o espírito delas para mim. E o Senhor falou, intercede por fulano de tal, intercede por elas. Intercedia por vocês na igreja, intercedia por almas, pelo bairro. E de repente saltava para mim. Então eu ouvia a voz de Deus na comunhão, naquela dimensão, para interceder por pessoas. E isto é maravilhoso. Amém, amém? Fala, quando eu oro pelas causas justas, Deus falará comigo. Toda a área da sua vida, do seu espírito, que você disponibiliza uma demanda de comunhão e de serviço para Ele, naquela área do seu espírito, você ouvirá Deus falando contigo. Se você dedicar tempo à oração e à meditação das Escrituras, a ler e conhecer as Escrituras, Deus vai falar com você na palavra dEle. Quem viu aquele vídeo que eu falei sobre a 7 comunhão com Deus? Quem viu? Aquela diferença. Em cada porção que você recebe de Deus. Quem viu? Só isso. Levanta a mão. Quem viu sobre a 7, quando eu peguei 7 pessoas lá em São Paulo? Quem viu? Então tá bom. Então vocês aqui não sabem disso. E muita gente online não sabe disso. Então vamos chegar aqui agora. Preciso de 7 pessoas aqui. Vem cá. Os mais bonitos. Vem aqui. Só quem é mais bonito. Agora tu vai ter que vir, varão. Você pegou tanta força. Vem cá, vem cá. Vem cá que você vai casar agora, você quer ver? Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, o pastor... Estou perguntando para ele se está querendo casar. Vem cá. Preciso de 7 homens aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Eu preciso de mais 2 pessoas voluntárias aqui. Pronto. É isso aí mesmo, pode vir aqui. Eu precisava de uma mulher mesmo. Amém? Amém? Bom, já que vocês não ouviram, o problema de vocês, vão ter que repetir de novo aqui. Isso aqui não dá nem para acontecer, mas isso aqui vai ser bom para vocês. Se eu fosse vocês, vai para o YouTube, vê lá. O Rafael aqui está representando a oração. Fala, oração. Fala, palavra. Não, fala, intercessão. Fala comigo, palavra. Fala, jejum. Você prepara para jejum, hein? Fala, o Espírito Santo. E a oração em línguas. Fala, oferta. Você tem que ofertar, irmão. Fala, adoração. Existem 7
ambiente de relacionamento com Deus que você tem que entrar. Cada ambiente desse que você entra, você vai extrair uma comunhão e uma medida de Deus na sua vida que um outro ambiente não te oferece. Grave que eu vou te ensinar que isso aqui pode mudar seu relacionamento com Deus. A medida que eu tenho de Deus, quando eu entro em oração, e quando eu entro em oração, eu não estou te falando de oração em línguas. Eu estou te falando daquilo que eu tenho revelado de Deus dentro de mim, daquilo que eu tenho para Ele. Amém, amém? A medida que eu tenho de Deus nessa dimensão é uma. A forma que eu ouço Deus falar comigo na dimensão da oração, ela é diferente da dimensão da intercessão. Quando eu entro em intercessão, olha o que eu vou falar para vocês aqui, que eu vou te ensinar isso aqui, preste atenção nesse detalhe. Na dimensão da intercessão, você vai receber revelações do aspecto de quem Deus é e do que Ele faz, e formas que Ele vai falar com você, que você não vai conhecer só na oração. Eu aprendi isso aqui, ó, tem graças de unções que eu tenho, que muitos ministros nunca vão ter, sabe por quê? Fala, por quê? Porque não são intercessores. Na dimensão da intercessão, eu recebo uma ativação no meu profético, você entra aqui dentro, eu fico aberto para ver sua vida. Quanto mais eu intercedo por vidas, mais Deus me dá a comunhão com Ele para ver e revelar a vida das pessoas para mim. Fala, a dimensão da intercessão, ela abre a porta da revelação para me ver o que os outros necessitam. Quando eu estou intercedendo, Deus traz para mim planos dele que eu não vejo aqui. Que eu vejo aqui. Eu vejo crianças sofrendo. Eu tenho visões com crianças sendo molestadas. Eu sinto dores de Cristo aqui, que aqui eu não sinto. Então, meu ambiente de relacionamento com Deus na dimensão da intercessão, ele amplia ainda mais que somente na oração. Então, tem dia que eu estou orando e intercedendo. Eu recebo medidas diferentes de Deus, porque eu sacrifico em duas dimensões. Tem dias que eu estou aqui e eu estou aqui na palavra. As dimensões, quando eu entro, fala a comunhão com Deus e com a voz de Deus. Na palavra de Deus, fala, é totalmente diferente da oração e da intercessão. Olha só, a multiforme graça de Deus se revelar e trabalhar. Os aspectos que Deus me revela de quem Ele é e do que eu aprendo com Deus, com o Espírito Santo, quando eu estou na comunhão com Deus, na dimensão da palavra, é totalmente diferente da intercessão e da oração. Aqui me abre uma fonte do conhecimento de quem Ele é, um nível de comunhão. Quando eu consigo entrar na comunhão da palavra, é uma unção, é uma revelação dentro das Escrituras extraordinárias. Eu ouço a voz de Deus de uma forma diferente do que eu ouço na oração e na intercessão. Então, à medida que eu tenho na palavra, eu não vou encontrar na intercessão e nem na oração. Então, quer dizer o quê? Se eu só oro, intercedo, mas não medito, eu estou em falta. Eu não estou pleno. Mas agora, quando eu entro aqui, isso é o jejum, né? Quando eu entro na dimensão do jejum, é diferente das 3 dimensões anteriores. O jejum, para ser pleno, eu dependo dessas 3 dimensões na minha vida. Para que ele seja mais profundo, porque uma dimensão te leva a abrir a outra com mais força. Eu comecei a orar, ter uma vida forte de oração, eu entrei numa dimensão de intercessão violenta. Quando eu entrei na dimensão da intercessão, eu lembro meus 17 anos que eu mergulhei na dimensão da intercessão, eu era arrebatado em espírito. Eu era levado dentro do inferno para ver as almas. Quanto mais eu orava por almas, mais experiências eu tinha. Deus levar meu espírito em necrotério, fechar as gavetas, aquelas gaveteiras dos corpos, puxar a gaveta e ver corpos e mandar ressuscitar no mundo espiritual. Os laços de mortos eram desfeitos. Nome de pessoas me era revelado aqui. Então, a comunhão que eu tinha com o mundo espiritual é a manifestação de Deus na dimensão da intercessão. Você não vai encontrar em nenhuma outra dimensão a não ser na intercessão. A intercessão é uma porta no reino espiritual que você entra. Os anjos que vão operar aqui é diferente. Quando o Senhor me abriu a dimensão da comunhão dele com ele na palavra, eu lembro, desde a minha juventude isso, até meu dia de hoje, quando ela desce aquela comunhão, aquela unção, eu sou tomado para dentro das Escrituras, eu como a palavra, eu me encho tanto de Deus. Quando você me vê pregar, quando eu estou mergulhado na palavra, tu vai sentar, parece que aquilo esmaga você aqui dentro.
Você sente que a palavra te esmaga quando eu estou falando ela, de tanta força e autoridade que tem na minha palavra, que sai da minha boca, porque eu estou no nível de comunhão na palavra, na palavra, que eu não tenho aqui e nem aqui. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo. Então preste bastante atenção. Tem dias que eu estou mergulhado nas Escrituras. Quando eu venho pregar, é uma plenitude. A autoridade das minhas palavras, ela sai com muito mais peso. Pessoas que têm comunhão com Deus nas Escrituras, elas falam, a palavra que sai da boca delas tem peso de autoridade. Aleluia! Olha agora. A comunhão que eu tenho com Deus, aqui e aqui, são um ambiente diferente, daqui e daqui. Quando eu entro na dimensão da comunhão com Deus na palavra, o meu intelectual entra na comunhão com Deus. A minha consciência, o meu intelecto, a inteligência, ela é movida pelo poder da palavra, do espírito de inteligência e de revelação e de conhecimento. Então, há medidas do Espírito Santo que eu encontrei na dimensão da palavra, chamado espírito de inteligência, espírito de conhecimento, que você não encontra só na oração, você só encontra aqui. E não adianta você pular, quebrar esse protocolo no reino, que você não vai conseguir. É regra, é reino. À medida que eu encontro do eterno, ele é eterno. Ele é sublime. Estou falando de Deus, rapaz, onipotente, onipresente. A sua grandeza se revela em múltiplas formas. Então, há porções que eu vou extrair do céu de Deus daqui, da intercessão, da palavra, e tem porções do jejum. Quando eu entro no jejum, eu entro por uma comunhão física com Deus. O meu físico entra para dentro de uma dimensão de comunhão com Deus violenta. O meu corpo físico, eu estou te falando, quando você entra em jejum, você coloca o corpo para ter comunhão com Deus. O corpo para ser santificado. Então, há medidas que eu encontrei de Deus no jejum, que eu não encontrei aqui, nem aqui, nem aqui. Só no jejum. Há momentos que o anjo do Senhor me para, só no jejum na água, para. Ele vem falar comigo, é hora de jejuar na água. Em 2018 para 2019, eu recebi uma visitação de um anjo do Senhor, que ele abriu uma maleta para mim, cheia de legumes, e falou assim, assim será a tua alimentação. Anos que eu não como carne, que eu não sei o que é glúten, lactose, essas questões. Por quê? Porque o anjo do Senhor me ensinou a ter uma vida jejuada. Então, eu mantenho uma comunhão contínua na dimensão do jejum, através do quê? Da minha educação alimentar. Então, eu tenho uma unção física, eu tenho uma comunhão física. Eu sou tocado em dimensões por Deus fisicamente, porque o meu corpo está santificado para isso. Então você, escuta muito bem, não vai conhecer certas medidas de Deus se você não jejuar. Não vai. É bíblico. Jejum e oração. Jesus ensinou, quando vocês jejuarem, não se mostra como os hipócritas. Quando vocês orarem, é aqui. Vamos lá. Você é quem? Oração em língua. Oração em língua, fala o Espírito Santo. Pega a chave agora para você entender. Eu conheci na minha vida vasos, mulheres de Deus, homens de Deus, extraordinários no profético, no poder da oração, pessoas tremendas, dons extraordinários, pregadores violentos, tinha uma unção tremenda. Isso eu provei muito, eu vi muito isso. Isso aconteceu comigo. Mas no dia que eu conheci a pessoa do Espírito Santo, eu fui radicalmente transformado. Radicalmente transformado. Eu já era um cara profundo na oração, na intercessão, na palavra, no jejum. Mas quando eu cheguei na porta do Espírito Santo e conheci a pessoa do Espírito Santo e a oração em línguas, o meu nível de comunhão foi assim, ó. A intimidade que eu entrei, a voz de Deus, o mover da unção, mudou completamente na minha vida. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Olha só, tu pode ser um cara violento da oração, cheio de unções e dons, mas se você não conhecer a pessoa do Espírito Santo, você está incompleto. Muitos no mover pentecostal que são tremendos, usados por Deus, homem de Deus, mas não conheceram o Espírito Santo, pecam feio, caem, não aguentam, não suportam. Fala, fruto do Espírito Santo. Quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo saltou dentro de mim. O amor de Deus foi ressaltado. A porção do amor de Deus, eu conheci o amor de Deus quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo.
A medida de Deus na vida de vocês só conhecerão quando você se dedicar às suas afeições e buscar conhecer o ministério e a pessoa do Espírito Santo. Jesus fala no livro de João capítulo 16, o Espírito Santo está sobre vocês, mas estará em vós, eu enviarei outro advogado, ele vos guiará. Você tem que conhecer o Espírito Santo. Aleluia! Irmão, quando eu entrei na dimensão que eu conheci a pessoa do Espírito Santo, eu fui radicalmente transformado. A voz de Deus se tornou íntima, nítida para mim. O Espírito Santo vai acentuar a intimidade, a afinidade com a presença do Eterno em você. Então tem medidas que nós, por que ensinamos para você buscar o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo? É porque o quê? Porque o que Ele dá, nenhuma outra dimensão vai te dar. Não vai. Só a pessoa do Espírito Santo. Se você observar, cada grandes ministros, homens ungidos de Deus, dentro da dimensão das suas unções, existe algo que diferencia de outras unções de outros ministérios. Se você pegar o Benny Hinn e comparar o Benny Hinn com o Kennedy Reagan, há uma grande diferença entre os dois, embora é muito parecido. Mas o mover que você encontrava no ministério do Kennedy Reagan, por que era tão diferente do mover que você encontrava no ministério do Benny Hinn? A forma que eles praticavam a presença e o ministério era diferente. Presta atenção que eu vou te ensinar agora aqui. Vou chegar no final e vou voltar na área ministerial. Presta atenção nos detalhes. Fala, oferta. Há porções do conhecimento de Deus e unções e certas comunhões que eu tenho com Deus que só desataram na minha vida através de oferta. Eu aprendi a dar. Desde jovem, quando estava na favela, dando minhas ofertinhas de viúva, quando eu aprendi a ouvir Deus para dar para o pobre, fazer para o pobre, ajudar as pessoas, Deus começou a me prosperar a uma medida da comunhão com Deus, da presença dEle, do poder dEle, que só desata na tua vida se você ofertar. E não adianta você lutar contra isso. Deus só se dá e se revela em certas dimensões, por proporções. Eu conheci da parte do Pai, do meu Deus, do meu Senhor, um nível de poder e relacionamento violento na dimensão da oferta. Violento. A minha equipe está comigo, lembra quando eu era mais jovem lá na favela? Quando eu dava uma oferta para as crianças, que aconteceu, o poder que caía, a força que caía sobre mim era violenta. Um dia, tinha um profeta, que eu fui ofertar um celular para um profeta. Aquele homem foi tomado num poder de Deus na terra. Presta atenção comigo aqui dentro, não deixe o diabo distrair vocês. Aquele homem foi tomado num poder de Deus na terra, que ele me pegou assim, segurou, havia uma descarga de poder caindo sobre mim. Ele falou assim, por causa de pessoas como você, que aprenderam a negar a si mesmo é dar, por causa de pessoas assim, que eu ainda não decidi acabar com a face da terra, e estou dando tempo à humanidade que se arrependa. Vou fazer isso na tua vida. Quantas vezes eu ouvi promessa de Deus, porque eu dei grandes coisas para o meu Deus. Eu lembro que estava em São Paulo outro dia para mim, eu vim para o Rio de Janeiro uma época, um ciclo, Deus falou assim, pegue tudo que você tem e doe para as missões. Peguei toda a minha oferta, o meu melhor que tinha na minha conta e dei tudo. Eu recebi uma visitação do anjo do Senhor. Eu vi 8 anjos descendo dos céus e me visitaram na terra naquele dia. Irmão, passei 2 horas debaixo da atmosfera de glória. O Senhor me levou nos céus. Eu fiquei diante do trono do Senhor. Eu vi coisas inefáveis naquele dia, por causa do nível da minha oferta que eu dei para o Senhor. Eu recebi uma dimensão de uma unção. A unção de curas de olhos, pessoas com problema de visão, ela aumentou. Expandiu minha unção de curas e milagres. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aí? Pede o pessoal, as crianças ficar quietas em cima. Você está me ouvindo? Fala amém, 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 amém. Não perde isso aqui não, não perde isso aqui não. Eu sei que existe uma guerra no mundo espiritual por causa disso aqui. Não perde isso aqui não. Eu conheço pessoas que fez propósito. Eu conheci um homem de Deus no Brasil. Todos os dias ele dava uma oferta de honra para um profeta. Ele falou para mim pessoalmente comigo. Ele era um dos mantedores de um ministério muito grande no Brasil. Ele falou assim para mim assim, todos os dias eu tenho uma comunhão com Deus na dimensão da oferta. Eu tenho uma unção que eu carrego, porque eu dou todos os dias para um homem de Deus. Eu extraio no mundo espiritual, isso vem sobre a minha vida. Falei, todos os dias eu oferto tanto.
Então tem pessoas, eu conheci empresários, eu ministrei, que eles não são homens de oração, nem de intercessão, nem de meditação, nem de jejum, nem do Espírito Santo, mas são homens que honram a Deus aqui, São levantados o quê? Para dar a Deus na dimensão da oferta. E eles têm comunhão com Deus. Eles recebem medidas de Deus e uma prosperidade que tem pessoas que é fera no Espírito Santo, no jejum, na palavra, na intercessão, na oração. Não tem. Sabe por quê? Porque não conhece Deus na dimensão das ofertas. Não consegue honrar Deus nessa dimensão. Aqui eu honro Deus com o material. Eu consigo santificar toda a dimensão material minha, tangível, material, através da comunhão na oferta. Aqui eu santifico o meu corpo físico, a minha natureza humana, através da comunhão no jejum. Aqui eu santifico uma dimensão da minha alma. Há uma dimensão da minha alma que eu santifico na intercessão, porque eu dou meu coração para Deus, meu sentimento na intercessão, que a minha alma recebe uma dimensão de Deus, de comunhão, que é diferente da oração. Aqui eu derramo o meu espírito, o meu interior, meu coração, eu recebo uma porção de Deus. Agora, se você não passa por esses estágios aqui, a sua adoração nunca será completa. Fala, adoração. Fala, ela resume 6 dimensões de uma. Quando você chega na adoração, eu passei a vida aprendendo a orar, interceder, ler a Bíblia, jejuar, conhecer o Espírito Santo, ofertar. Chegou um tempo na minha vida, preste atenção no meu testemunho que eu estou dando para vocês aqui agora, que o Senhor abriu uma dimensão de adoração na minha vida. Eu entrei num rio de adoração, de glória. Depois que eu passei tudo isso, eu falo assim, adoração é sacrifício de vida, não é cantar somente, não é só cânticos, é o que você se tornou. E quando você entoa isso aos céus, glorificando o que eu sou, você rende a sua vida em alto nível de dimensões extraordinárias. É o resumo, fala, adoração é resumo de uma vida de sacrifício. A adoração, ela não se separa de nenhuma dessas outras dimensões aqui. Porém, para você entrar no espírito de adoração e entender, você tem que entender o que é comunhão com Deus em todas as outras dimensões. Irmãos, muitas pessoas não entendem no culto porque eu passo 2 horas com o violão, até 3 horas cantando aqui em cima. Por que esse homem faz isso? Porque o que eu extraio de Deus na dimensão da adoração, embora vocês talvez não sintam, às vezes vem no ambiente, toma o ambiente, mas o que eu sinto ali, ninguém pode sentir. Porque o que eu sinto na dimensão da adoração é extraordinário. Quem entendeu da glória de Jesus? Então, peraí, não terminei não. Olha para essas pessoas lindas aqui. Talvez você não seja bom na intercessão, mas você é bom no jejum e na palavra. Tem uma dessas áreas aqui que você é mais forte que qualquer das outras áreas aqui. Quem aqui é mais forte na palavra do que na oração? Levanta a mão. Quem gosta mais da palavra? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí. Fica a mão levantada. Agradeça a Deus por isso. Isso é um dom da vida de vocês, é a graça. Porque tem dias que eu estou mais na dimensão da palavra que qualquer outra dimensão aqui. E eu extraio a comunhão com Ele nas Escrituras. Eu conheci pessoas, pastores, manhã, tarde, noite, lendo a Bíblia. Eu não vi eles orando muito, mas o homem o dia inteiro com a Bíblia. O homem tinha uma comunhão com Deus, uma palavra de sabedoria e de aconselhamento que outros não tinham. Então você tem que entender assim, sempre tem uma dessas dimensões que você é mais profundo. E o meu conselho é, ative todas elas na sua vida. Quem aqui tem uma comunhão profunda com o Espírito Santo e ama orar em línguas? Levanta a mão para mim. Vai levantar a pessoa assim. Quem gosta de conversar com o Espírito Santo e conheceu a pessoa do Espírito Santo, faz assim, ó. Que sabe que isso é diferente na sua vida. Que você tem um ambiente aqui melhor do que aqui. Levanta e faz assim para mim.
Você viu como é que isso é real? Agora, quem aqui tem uma comunhão com Deus e é profundo na intercessão? Levanta a mão para mim. Não fica a mão levantada que eu vou pegar seu nome para você entrar no meu grupo de intercessão. Levanta a mão para mim. Olha, olha só. Olha a diferença. Agora, deixa eu ensinar um negócio para você. A minha mãe, a pastora Rosana, é uma profeta. Essa mulher tem um negócio, o pessoal que conhece ela pessoalmente sabe que é verdade, é o que eu vou falar. Quando ela pega o microfone, o que ela faz? O que ela mais faz? Interceder. Parece que ela só vive de intercessão. Eu falei, mas tu não ora normal, não? A minha mãe vai orar, eu estou no mover do Espírito lá, está orando, está caindo ali, daqui a pouco ela está falando o nome de alguém aqui. Eu falei, olha, mover está aqui, você está orando. Só que tem um negócio nela. A profundidade do dom profético que tem e a intimidade que ela tem com Deus, esquece. É profunda. Sabe por quê? Fala, por quê? Ela tem uma intimidade com Deus, uma dimensão que Deus ama, a intercessão. Porque Jesus é o maior intercessor que você tem. E Ele intercede por nós, Romanos capítulo 8, versículo 38. Ele intercede por nós, 38 e 39. Ele intercede por nós. Fala, Jesus é meu maior intercessor. Se identifica Ele como intercessor. Agora, pessoas mergulhadas aqui, meu querido, você pode ter certeza, vai ser profunda no profético. Conheci mulheres ungidas, missionária Márcia, missionária Luci. As irmãs que andavam com 17 anos de idade, com ele nas casas, às vezes por dia, era 10 casas que nós fazíamos de oração. Eu começava de manhã, se terminava às 5h30 da tarde, eu partia para a escola para estudar. Eu ficava o dia inteiro andando com aquelas mulheres de oração, orando. Indo de casa em casa, orando pelas famílias, ministrando o meu profético, assim, ó, pum! A unção jorrava sobre mim. Eu entrava nas casas, as pessoas começavam a manifestar demônios, cair no poder, os sinais começavam a acontecer, meu profético abria. Fala, quando eu intercedo, e quando eu trabalho por vidas, o meu profético se abre. O que é ser profundo no profético? Então vamos marcar algumas 10 casas por dia para você orar. Tem umas visitas para uns enfermos para você. Quanto mais você ora por pessoa, mais você abre o teu profético. Porque é uma unção que só vem para quem faz isso. Esta dimensão do profético é extraordinária que eu estou falando para vocês. Mas você tem que se dar para as vidas. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Quem entendeu essa palavra? Quem recebe essa palavra na tua vida? Amém? Isso aqui foi para nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Você conseguiu encaixar isso no teu coração? Quem orava pouco em línguas vai passar a orar mais, porque você vai ter uma comunhão maior com o Espírito Santo. Fala, comunhão direta com o Espírito Santo. Eu sinto uma glória já caindo aqui sobre nós aqui. Pedi uma iniciação de adoração para subir aqui agora. Irmãos, tem alguém aqui dentro que entrou desejoso de vir buscar a unção de cura na sua vida, de milagres? Levanta a mão para mim. Não, que veio para ser curado, que precisa ser curado. Fiquem todos de pé, por gentileza. Quem recebe a palavra, dá mais uma salva de palmas para Jesus aí.